voltamos para a segunda parte da Adriana Amaral. Apesar da gente ter perdido aí a nossa adolescência que não ficou gravada. É, uma pena que a gente perdeu. A gente vai marcar uma a três. A gente Eu chama a Cris. para falar. E Karina. Eu chamo Karina Prince, que foi minha melhor. Karina tá aí também? Não, Karina não tá Não, aí. Karina Ah, é toda alta. então, Karina foi uma amiga da quinta série, desse momento. Antes de entrar na nossa turma B, né? Ela foi da minha turma C também. E aí, só para completar Depois esse ela foi para raciocínio, A. você Mas foi da A, não, depois ela foi para A. Eu fui ela B foi a para A. vida toda. Eu fiquei, Isso. eu Não, fiquei já vou responder ela, ó. Ela ia fazer uma uma pergunta. em alguma série, não sei se foi oitava. Você? E o resto tudo B. Eu fui sexta, sétima e oitava B. Eu fui no B até o final. Então, só Mas completando essa história, vamos lá. Assim, até contar a lá, hora, daqui a pouco eu tenho que entrar é, numa outra reunião aqui. na Mas medicina. tá tão gostoso. E essa parte da medicação, eu tenho uma visão que é a seguinte: é a visão tem os estudos científicos demonstram que não há uma relação entre você tomar um remédio quando você é adolescente e você usar droga. Porém, o que acontece quando isso é mal trabalhado do ponto de vista das suas subjetividades? Se essa criança não tem acompanhamento psicoterapêutico, se essa criança não tem um outro tipo de trabalho para ela poder se entender como pessoa, ela fica entendendo e achando que ela só funciona com remédio. Uhum. Então, eu acho que assim, é claro que o remédio tem um efeito para aquela faixa etária, mas a gente tem que fazer a criança crer e dar potência a ela de que não é o remédio que resolve a vida dela. Sim. Mesmo que você precise tomar uma medicação, assim, eu estava falando essa semana para uma mãe isso, que estava tudo colocando, ela não estava com problema, não, mas você começou a tomar o remédio, daqui a 5 dias, a médica disse, daqui a 5 dias faz efeito. Ela repetiu a frase exatamente igual para mim. E eu sabia que aquela medicação não ia resolver aquele problema. Que aquele problema estava num campo muito da subjetividade, da imaginação e dos medos dela. E aí eu estou, sabe, tentando conversar isso com a família, que é importante entender e saber até usar um remédio. Porque a gente Uhum. se vicia até em remédio de nariz. Uhum. Porque a gente faz uma dependência emocional daquilo. E os pais criam dependência emocional porque não sabem lidar, às vezes, com a agitação do filho. Então, quando Uhum. você tem a atitude de falar para o pai, não vou fazer isso, é porque, de alguma forma, você entendeu que era você que precisava pegar aquilo nas suas mãos. E foi você que fez. Foi o que você fez. Ele continua agitado. Continua acelerado, mente acelerada, mas aprendeu a ter limite, aprendeu a sentar. Nunca fui chamada na escola porque ele não sabia que naquele momento ele tinha que se comportar de determinada forma e que quando acabasse Ótimo. aquilo ali, ele podia gastar toda a energia dele jogando futebol. Mas aquele momento era um momento de sentar e prestar atenção. É Não é isso. de atrapalhar o colega e nem de deixar ser atrapalhado. Só É. que isso pode ensinar, né? Dá trabalho? Claro que ensina. Dá. Ó, ela está dizendo assim, por que as crianças de hoje estão nascendo hiperativos? Então, não tem uma relação com o nascimento delas. Quer dizer, até tem estudos, né, que diz, quer dizer, aliás, esses estudos são pavorosos, porque eles dizem que, por exemplo, o cigarro, o estudo de epigenética, que 3 relações para frente a gente pode ver crianças hiperativas por causa do cigarro. A nicotina. A nicotina, porque o cigarro tem mais de 2.000 substâncias, 2000, né? é. É uma coisa absurda. Mas, assim, uma coisa que as neurociências elas mostram para a gente que é o seguinte:
10% do que a gente apresenta em termos de comportamento é genética. A gente tem outros 90% para serem trabalhados. Então, um pai agitado, um filho agitado, depende. Se houver uma forma, né, de você trabalhar isso dentro da família, você vai suavizar. Agora, o que está acontecendo com essas gerações da era tecnológica? A criança da era tecnológica não é a mesma da geração analógica. Uhum. E aí, a introdução de tela muito precoce está associada ao aumento da hiperatividade. Uhum. Porque, como eu coloquei lá na minha bio, que lugar de criança é perto da natureza, existe uma linha da ciência, né, que está dizendo que as crianças estão sofrendo de transtorno do déficit da natureza. Uhum. As crianças estão sofrendo um emparedamento da infância. Então, elas estão deixando de ir para espaços onde elas correm, brincam, andam de bicicleta. Caem, machucam. Cada vez mais você vê criança de 7, 8 anos sem saber amarrar o sapato e andar de bicicleta. Né? Então, o que acontece é que existe um efeito de correlação do status social que a gente vive e a maneira de viver da sociedade moderna. Nós nos acomodamos. O Evaldo Bertazzo é um coreógrafo que tem um método, e eu amo ele falando. Ele é um cara que desenvolveu um método para trabalhar o corpo, ele veio da dança, e ele fala que o mundo convida a gente a sentar. Você chega na casa de alguém, senta para tomar um cafezinho. As crianças chegam na escola, senta na rodinha, senta na mesa, senta. E a gente não foi feito para ficar sentado. A gente tem um movimento dentro da gente desde o útero materno, né? Então, esse movimento, é preciso ceder espaço ao movimento. Então, as crianças estão ficando muito limitadas. E isso dá um desassossego, porque existe uma energia que precisa ser regulada. E existe toda uma maturidade do sistema nervoso, né? Que regula tudo isso, que a gente chama de funções executivas, que controlam a impulsividade, que controlam essa memória para a gente aprender coisas e essa flexibilidade para a gente resolver problemas. E a gente só vai ter essa parte do cérebro amadurecida lá para 21 anos. Então, nós, pais, temos tarefa muito grande. E tela, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela segue igual às outras sociedades de pediatria do mundo. Antes dos 2 anos, não. É 0. Só que você vai no restaurante, tem uma criança com iPad, outra criança com outro iPad, outra criança com celular, e os pais, às vezes, não estou querendo julgar, porque eu entendo que isso acontece, mas é preciso reflexões sobre a medicalização e sobre o adoecimento das crianças, né? Porque tem algo que está relacionado a uma dessas 99 linguagens que o adulto está roubando da criança, né? Porque não deixa ela viver. Criança em primeira infância, até 6 anos, não tem. A criança até 3 anos não tem que aprender letra. Com 4 anos, ela não tem que escrever e ler. Não tem. Não tem, não precisa. A criança é corpo, movimento e emoção, sabe? Eu acho que eu muito sou feliz de ter mudado para cá com eles pequenos, porque eu dei infância. Isso é um privilégio. Morar em condomínio com gramado, onde eles podiam fazer o que quisessem. Eles viveram, né? Jogar bola, sujar, subir em árvore, fazer molecagem. Isso é fundamental. Eu acho que é fundamental até para eles terem se tornado os adolescentes tranquilos que são hoje. Pois é. Eu não sei se eu respondi a pergunta da Elise, né? A Elisete. Mas eu acho que assim, é isso, né? Eu hoje, né, estou dentro de mestrado, então a gente tem que falar, eu preciso exercitar de tentar trazer para os pais, né? Esse é o meu projeto no mestrado. Eu preciso trazer ciência para os pais, mas de uma linguagem que eles entendam. Porque a ciência fica muito distante da vida das pessoas, porque as pessoas não ajustam justamente a linguagem, né?
Então, a gente tem que falar com ciência, mas a gente tem que falar de um jeito que fique um pouco mais fácil e mais humano, né? Porque, assim, é isso. Não, imagina. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que esse é um momento... A gente, né, não costuma dizer que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Uhum. É preciso uma aldeia. E aí, eu não tenho filho, mas às vezes eu sou tia. Ah, eu não tenho filho, mas eu tenho crianças no meu prédio. Outro dia, o síndico do meu prédio, que teve filho tarde, eu tenho um filho de 5 anos, ele deve ter, sei lá, 50 e poucos anos, ele estava dando uma bronca nos adolescentes. Aí eu fiquei só assim, vai ter problema. Porque aprende, né? Aqui o filho dele vai crescer. Vai. Então, é preciso uma aldeia para a gente, sabe, criar uma criança. E você sabe, né? Por mais que a gente seja sozinha, a gente tem a escola, né? Tem os Tem que ver, vizinhos, tem tem que os ver, amigos, tem uma babá, uma empregada, não dá tem que para ter ser rede de sozinho. apoio, não. Não dá, não dá para Não fazer. tem que ser terceirizado, né? João Lucas aí. João Lucas aí, ó, é meu filho. É o inquieto. Oh, que legal! Ele tá pulando de galho em galho para fazer faculdade. Ah, mas eu também pulei, eu fiz um monte de coisa. Eu digo, por isso que eu fui bordar, porque a minha formação é igual bordado, entendeu? E eu peguei, fui fazendo um monte de coisa, fui costurando. André fala, né, meu marido, que fala, o desafio é conectar isso tudo. É. E isso, para mim, na verdade, é o mais gostoso. Não, eu acho que escolher, primeiro que a gente pode Ah, e a Silvia, que eu falei nela hoje. Oi, Silvia, mudar, falei em você eu vou falar hoje. com você mais tarde. Eu já Vou, falei de você para ela, Silvia. vou te chamar já já. Me dá só um minutinho. O que eu acho é que a gente, primeiro que a gente pode mudar de ideia a vida inteira e fazer várias coisas a vida toda. Essa dificuldade da escolha na adolescência, né? Do que vai fazer para o resto da vida, eu acho que eles não precisam se cobrar tanto assim, não. Agora, tem que escolher alguma coisa que naquele momento seja de interesse. Significativo. Porque senão não vai levantar da cama para ir para estudar. Eu falo, gente, isso se reflete mais tarde. Com certeza. Se você não fizer algo que você gosta, você, a cada dia que o despertador tocar para começar o seu dia, você vai se lamentar por aquele dia logo que ele comece. Isso. Então a É gente isso. tem que ter algo que a gente goste, mas eu vejo na juventude de hoje uma preocupação homérica com isso não dá dinheiro. Eu não vou ter o que eu quero. Uhum. Aí eu pergunto assim, e quem disse? Porque em todas as profissões, o bom profissional, ele se sobressai e ele se sustenta. Você está falando isso ontem, eu estava desligando o telefone, vi o finalzinho de uma entrevista com o Wolf Maia. Uhum. E ele falou uma coisa, perguntaram para ele se qual o conselho que ele daria para um jovem que gostaria de seguir esse caminho. E aí ele falou de uma forma tão afetuosa, porque ele falou: vai ler, vai conhecer o mundo, vai estudar filosofia, psicologia, vai estudar o ser humano, porque você vai contar histórias sobre pessoas, sobre coisas, sobre lugares, você vai inventar personagens. E quanto mais rico você for por dentro, Dentro. melhor você vai ser. E aí eu fiquei pensando naquilo que eu carrego da minha missão, né, que eu aprendi com o estudo da linguagem, que as coisas precisam ter significado, precisam significar. E o significado só vem de você saber quem você é. Porque um livro que o professor, no nosso tempo, de salesiano, né, escolhia e te dava, você tem que ler esse livro para fazer prova. Quem disse que eu queria ler aquilo naquele momento? E aí isso causou uma série de pessoas que não gostavam de ler, porque elas não eram capazes de escolher nada que significasse para ela. É Né? Tem um completamente. momento.
de dizer, você tem que escolher um livro por mês para ler e fazer aquele resuminho. Lembra que a gente tinha que fazer Isso. resuminho? Só Resuminho. que aqueles clássicos, No aquelas papel, coisas no papel maço. ao passo. A gente é desse tempo. Nossa, não tinha nenhum, não tinha um Word. Nosso Word eram várias folhas. Não, né? Pesquisa não era no Google, era na Barça, na Enciclopédia Passa. Ilustrada Na biblioteca da escola. e Biblioteca da Escola. Eles não fazem ideia do que é isso. Eu queria te fazer mais uma pergunta, se você ficar à vontade para responder. Você falou que o André trabalha em São Paulo. Como é que é esse casamento assim, com Então, a refrigério? gente, dos 10 anos que a gente está junto, 7 foi ponte aérea praticamente toda semana. Eu vou um, ele vem outro. É, Tendo episódios que ele fica mais tempo no Rio, que ele pode ficar. E eu comecei. Então, por isso que a história do. Lembra que eu falei? Se você está doente, eu tenho que encontrar um caminho para a minha saúde. Então, aquilo que pode me adoecer, eu vou tentar encontrar uma solução. E aí vem uma coisa que eu acho que eu também trouxe da minha realidade da infância, que é como eu fui morar em outra cidade quando eu tinha 8 anos, que foi justamente aquela história que eu contei, eu aprendi a fazer amigos e a chegar. E eu me lembro que eu sempre passava isso para o meu filho também, né? De você saber chegar de alguma forma oferecendo uma ajuda. E aí, quando ele começou para São Paulo, eu comecei a fazer uns cursos e fiz até trabalho voluntário lá, né? Eu comecei a conhecer pessoas e tornar aquele tempo em São Paulo útil para mim e trazer um significado para mim. O mestrado eu faço em São Paulo, né? Então, acho que eu conheci muita gente, adorei, adoro as pessoas de São Paulo. A gente tem saudade de ficar só aqui, não vou. Depois desses 7 anos dessa pandemia, que ele tá em casa 3 meses, sendo que a gente passou por momentos de ter esses 3 meses, quando ele saiu de uma empresa foi para outra, que ele ficou mais tempo aqui. Mas é mais cansativo, né? Eu, quando estou de férias, eu fico às vezes um mês. Mas normalmente é quinta-feira, sim, eu estou indo, pego o avião, vou trabalhar, vou direto com mala, vou para o aeroporto, ou às vezes quando eu não consigo comprar passagem antecipada, porque é tudo antecipado, né? Com 5 ou 6 meses de antecipação. E aí, às vezes, eu vou de ônibus, porque às vezes eu estou precisando trabalhar, eu até gosto, porque eu vou no ônibus trabalhando. E aí pego o avião no domingo à noite, ou na segunda-feira o primeiro voo, quando dá, e ele vem sexta e volta na segunda. A gente fez muito isso, né? E aí tem época, ele já teve um tempo dele fazer uma consultoria aqui no Rio, ficou um pouco mais aqui, né? mas E assim, a regra agora como? é Não ter um sei. tempinho sem, né? Não é aquele casamento nos últimos 7 anos, não foi aquele casamento que é todo dia. Não, tem todo dia. A E você gente acha tem pelo menos 4 dias de folga. isso que eu ia falar, porque assim, eu não fui feita para o casamento todos os dias. Levei 45 anos para chegar a essa conclusão. Eu não fui feita para o casamento convencional. Quem não foi feita fui eu, ponto. E eu acho que assim, funcionaria muito bem uma coisa de finais de semana, entendeu? Aquela coisa que é praticamente um namoro. Sim. Então, tem uma amiga Eu tenho nossa, né, do grupo, para que ela é casada, mas cada um está na sua casa, na mesma também. cidade. Por quê? Pois é. Porque ambos têm filhos ainda em casa e eles optaram por esse modelo, né? Porque eu acho que assim, a gente tem que ter um modelo que funciona para a gente. Pra gente, não para o mundo, né? É mais um romanticismo, né? Aquela coisa do romantismo do relacionamento do casal. Eu acho legal quando tá e entendo quando não tá, né? Eu acho que assim, não vou dizer para você que tenha sido fácil no começo, porque foi um pouco cansativo o ir e vir, O ir e né? vir. Tem dia que você não está com vontade de pegar um avião.
Tá chovendo, tem tempestade, né? Já fiquei no aeroporto 8 horas, porque o voo atrasou, teve tempestade, temporal. Já fui para o aeroporto e só consegui, tive que voltar para casa e voar só no dia seguinte. Então, assim, tem várias histórias para contar, mas ao mesmo tempo eu aprendi tanta coisa legal, sabe? Eu aprendi, inclusive, isso, aprendi a estar comigo e a ter aproveitar os meus momentos onde eu estou sozinha. Sozinha. É que eu tenho uma necessidade de estar sozinha, estar só comigo. E é Eu que às também. vezes o outro presente o tempo todo me poda isso. Ou não compreende isso, né? Olha quem entrou, Dizer! Vicente! E a Esse é um amigo que, ó, tá, tá, tamo junto desde da segunda série. mais um que eu reencontro pelo Facebook. Mais um É. presente do Facebook foi ele. Ah, tem A umas Rafael, histórias costuradas, né, da vida que é muito legal, porque o Vicente, quando a gente se reencontrou, foi numa época que eu estava solteira ainda. E tem uma situação muito interessante na nossa vida, porque assim, o Vicente é leonino que nem eu, e festeiro, né, conhece todo mundo, fala com todo mundo. A gente resolveu fazer uma festa junto, que foi o nosso aniversário. Você deve ter ido nessa festa. Aniversário da gente de 35 anos. não. Era uma festa. A festa virou um show. O Vicente transformou a festa num show. E a gente alugou um espaço. Foram 19 pessoas da turma da gente de oitava série. Você provavelmente não foi porque você não estava morando. Não, eu estava em Friburgo e desconectada, né? Porque o que me conectou Exato. com todo mundo foi o Facebook. Então, você estava desconectada e a gente. Aí ele conseguiu amarrar essas coisas todas. E aí tem uma foto que é muito interessante, porque o André, meu marido, ainda estava casado. E eu não, eu estava solteira. Tem uma foto que a gente está. Eu não lembro do André na festa. Não lembro. Não lembro. Se ele me deu parabéns, eu não lembro. E a Vicente tem uma foto que a gente está na mesma foto, eu e ele. E eu, depois de 5 anos, é que eu fui reencontrar o André no Facebook. Então, assim, as coisas quando tem que ser, né? As coisas quando tem que ser, tem que acontecer, é muito interessante. E a Não, gente, a gente saiu muito, a gente fez até bloco de carnaval, eu e o Vicente junto, nessa época de solteirice. Aí ele encontrou a mulher da vida dele, né? Que também casou pela segunda vez. Ela tem uma renca de filho também. muito, Um muito. monte de filho. Eu ainda não consegui contar. Eu vejo as fotos, tem sempre tanta Não criança. são três, mas Ah, então não é tanto assim, porque eu também tenho três. tô brincando. E ele casou com uma. Ah lá, o universo conspira. Certo? Com E filho. a mulher dele é uma queridíssima também, que acabou virando amiga também. E é um casal que eu curto muito. Eles foram morar em Rio Bonito, eles não moram também em Niterói. Então, É, assim, eles casaram, estão anos juntos e agora é pouco tempo que casaram. Então, são histórias muito legais, né, que a gente vai podendo viver na fase mais madura, né? Esses casamentos que começam mais tarde, né? Relações que acontecem assim, né? Que o universo conspira. Acho que é muito legal isso tudo. E assim, São Paulo também estava no destino, né? Eu digo que eu aprendi muito com aquela cidade. E sim, eu vou te falar, eu pensei em morar lá de vez. A gente pensou nisso. Mas é que eu tenho a raiz aqui, minha mãe, né, e o trabalho. Mas eu não quero perder esse vínculo com São Paulo. Não eu quero. gosto muito de passear em São Paulo. Meu irmão mais novo, 16 anos mais novo que eu, mora lá. Eu Uhum. gosto muito, de vez em quando, de ir. Eu falo, tomar um banho de cultura, um banho de civilização, um banho de confusão, e aí eu volto para o meu mato. É. Eu hoje não conseguiria viver em São Paulo porque o meu ritmo é Então, mais lento, né? eu tô querendo, eu te falei, né, ontem, eu estou pensando muito nesse modelo para frente. Eu falo para todo mundo tem um sonho de consumo, eu quero uma edícula.
Eu quero uma casa, eu tenho Casa edícula. no campo com uma edícula. Eu edícula. Depois que eu descobri esse nome na minha vida, eu edícula. Porque aí eu moro na casa e trabalho na edícula. É o melhor dos mundos, né? Eu preciso de ver mato, ver plantinha, sabe? Ver o céu, ficar tomando um vinho com as estrelas na minha cabeça. Ai, sim. Isso é muito Se bom. der fogueira, ainda fico mais feliz ainda. Então, pois é. Eu acho que tudo tem um momento, né? Aquela questão dos setênios, eu estou bem no outono mesmo. Estou bem vivendo esse momento mais ameno, né? Sempre fui muito intempestiva, mais assim, mais agitada, né? Leonina, essa coisa de estar. Mas eu estou vivendo uma certa tranquilidade com a vida. E assim, cada dia menos encanada, porque eu sou muito encanada com a idade. Né? Às vezes eu me olho no espelho, né? Sorte que ainda não tem cabelo branco, eu falei, caramba, pô, eu tô sem botox, cara. Eu vou fazer 50 anos, não tenho nem botox, nem uma plástica. Como se isso tivesse fazendo, entendeu? Eu falei, pô, mas tá. Tivesse que fazer, né? Exatamente. Eu falei, mas eu Não. não tenho que fazer isso. Até queria, entendeu? Dar uma Ó, esticadinha aqui. botox eu tenho, mas cabelo branco eu assumo. Não, eu não tenho ainda, mas assim, o meu problema é que eu queria tirar, sabe, essa ruguinha aqui, aí eu botar, dar uma esticadinha. Nesse momento de pandemia, sinceramente, eu vou me preocupar com Botox para aparecer. Não. E acho que as pessoas também têm o direito de fazer se elas estão afim. Se tiverem afim, né? Essa Né? coisa faz é vaidade. É vaidade, qual o problema ter vaidade? É. Eu não Não é? gosto muito de levantar bandeiras, sabe? Eu Uhum. tenho dificuldade com a questão das bandeiras. Não, e o que é bom para mim pode não ser para você. O que faz bem para mim pode não fazer para você. A gente vai aprendendo um pouco. Cada um, né? Cada um no seu quadrado. Na comunicação pragmática, que também tem, né, a comunicação não violenta também tem uma base nela, a gente comunica sem querer comunicar. A gente sempre comunica alguma coisa, sempre. Né? A gente está sempre passando uma informação, mesmo que a gente não queira. E a expressividade ela é muito preciosa. Né? Uhum. Tem atores mais velhos que não gostam, né, do Botox, porque ele rouba, né, a Rouba a expressividade. expressão. Então, a minha questão é assim, eu não sou contra, não. Eu acho que eu já fiz, mas eu tive uma dificuldade de reconhecer, porque eu sou muito careteira para falar. Eu falo com a É, testa, né? eu sou, mas assim, Não eu não, tirou. Tá eu não suave. exatamente. Aí você tem que procurar o profissional que vai te Está. ouvir e que Isso. vai fazer aquilo que não te modifique. Porque eu falo, Sim. eu trabalho o tempo todo me comunicando com os olhos. Eu olhava para minha juíza, se eu levantasse a sobrancelha, ela já sabia o que eu ia falar. Se eu fechar o olhar e abaixar, as pessoas já sabem que eu vou explodir. Então, se roubar isso de mim, tá roubando Ferrou. toda a realização. Exato. Eu emito sinais. É. Pode, se fizer assim, ó, aquela pessoa que fica assim, Cid Moreira. A primeira vez que eu fiz, eu falei isso para a médica. Falei, olha, você não morre. vai deixar com o telão do Cid Moreira, não, né? Pelo amor de Deus, né? Você vira a samambaia. Eu não quero virar uma samambaia. Eu quero que as pessoas recebam os sinais. Mas eu quero muito poder. Eu tenho, acho que a sorte de, né, de ter uma pele boa, tudo, mas eu tenho uma grande amiga que foi morar em Portugal. Ela é dentista, uma querida, e ela mudou a vida dela. Mais maturidade, casou de novo, teve um outro filho, ficou distante do primeiro. Antes que mude a expressão, os lábios mentem, os lábios. Como é que é? Os lábios mentem, os lábios não. Não entendi. É. Antes que era o muda, não entendi nada. Vicente, tá viajando, Vicente. Os olhos. Os olhos não mudam. É É, verdade. mas
além dos olhos, eu sempre usei muito a sobrancelha. Eu também tenho essa coisa de levantar a sobrancelha. Cara, gente. E aí ela fez uma mudança na vida dela, ela foi estudar medicina Ayurveda. Uhum. E tomou isso, cara, para uma, sabe? Ela sempre gostou, sempre se identificou, ela parou, ela não é mais dentista, ela está em Portugal, faz parte da sociedade portuguesa de Ayurveda, foi para a Índia fazer curso de yoga, está morando numa cidade mais no interior, que é perto de uma cachoeira, um rio, com os filhos, e está trabalhando com isso. Ela atende umas 13 pessoas por semana, e aí tem a questão da dieta, né? Tem as reposições que eles fazem, e ela é muito, e ela está linda. Né? Então, eu acho que tem realmente algo que você pode conectar quando você desintoxica, quando você se Tem. conecta com a natureza, quando você, né, começa. Eu tô fazendo 15 dias hoje que eu tô sem comer açúcar. Eu não como há 2 anos. Não come açúcar? Nenhum. Nenhum. Não, açúcar eu não como já, mas eu não como nem Não, nem, nada feito de nem. açúcar. Porque É, eu é também não. inflamatório. Mas eu E eu, como chocolate, por exemplo, chocolate com açúcar, uma sobremesa, alguma coisa assim, eu como. Mas eu nem isso eu estou comendo, né? Porque o açúcar eu nem tenho açúcar em casa, nunca tive. A gente não faz nada com açúcar. quando eu tive o diagnóstico da artrite reumatoide, Ah, eu tive que mudar toda a minha alimentação. Então, tudo que é inflamatório ou foi muito reduzido a quase zero ou foi retirado. E assim, sério? eu, É. É eu por ganhei causa da inflamação, né? outro organismo, eu ganhei outra pele, eu ganhei outra vitalidade. A gente é o que a gente come, entendeu? Aliás, Exato. a gente morre sempre pela boca, pelo que entra e pelo que sai. Pô, então, aí é o que eu falo, assim, a gente tem que fazer opções na vida, né? Eu estava em casa aqui na quarentena, aí de vez em quando comprava um chocolate que não era 70%, ou né, fazia uma sobremesa, tudo, mas eu sei fazer tudo isso sem precisar do açúcar. Sem Eu precisar sei de... fazer tudo isso, né? O bolo que eu faço é sem açúcar, assim, dá para viver sem certas coisas. E aí eu voltei a fazer isso porque na quarentena eu estava saindo dessa questão. E aí você realmente começa a ver uma mudança na pele, um monte de coisa. Volta, né? Volta a ter Não, a gente vê que é intoxicação mesmo, né? E Sim. que o metabolismo já não é mais o mesmo. Então, assim, e nem as nossas atividades são as mesmas se a gente não cuidar da alimentação, do que a Quando gente. você está com vontade de comer doce, você come o quê? Eu nunca fui de doce. Eu nunca fui. Meu problema era pizza, macarrão. E Não, eu não tem. gosto de massa. Eu não ligo Se para massa. transforma em açúcar e tem glúten. Então, assim, para mim, Entendi. o maior sofrimento é É a isso. massa. É a massa. É o pão, a pizza. Então, Mas isso eu são já não como. Essa é a parte para mim mais fácil, ao contrário. formas. E assim, quando dá muita vontade, eu como a pizza e passo 2 semanas sem ingerir glúten de novo. Mas Entendi. é batata. No dia seguinte eu tô inchada, porque o organismo, quanto mais limpo fica, mais ele rejeita. Entendi. Mas eu me acostumei. O doce nunca foi um problema para mim, nunca. Entendi. Porque eu prefiro o salgado, Gosto. eu prefiro os amargos. Eu Eu nunca também. Eu tomo café sem açúcar, tomo chá sem açúcar, não adoço nada. Desde os 18 anos que eu não adoço nada na minha vida, fui né? isso. Eu não adoço, acho horrível esse negócio de adoçar. Eu tomo mate sem açúcar. Eu faço mate e tomo mate sem açúcar. Mas, assim, tem gente que acha muito esquisito isso, né? Mas eu, assim, agora ano passado a gente foi a Portugal. É possível comer doce em Portugal. Eu queria comer um pastel de nata por dia, comi. Juro. Eu já fui 2 vezes e não provei. Não, Eu eu também, então. Eu tinha essa coisa de não provar, porque é igual droga, né? Se eu vou provar, vou gostar, ferrou. Mas aí eu falei uma coisa, provei. Muito bom. Muito Eu bom. eu Vinho. prefiro o bacalhau e o vinho.
O vinho. Nossa, eu prefiro todos os três. O bacalhau no almoço com o vinho e o pastel de nata. Onde eu penso. Aliás, o meu sonho de consumo é uma casa no campo em Portugal, quando eu É. ficar velhinha. Ai, gente, Portugal é bom demais, cara. Muito Eu bom. quero que meu sangue português morra em solo português. É muito bom. Eu fui lá. Acho que talvez para fechar, eu possa até falar sobre isso, a questão da vida, né? De uma coisa que, quando eu comecei a estudar mais a questão das terapias sistêmicas, né? Da família, isso começou a mexer muito dentro de mim antes dos estudos. Eu queria saber, né, origem, nome, família, e comecei a perguntar para tio, né, mãe, meu pai já faleceu, e eu não tinha muita coisa costurada. E conversando com a minha madrinha nessa questão de Portugal, a minha madrinha teve em Portugal e ela conseguiu ir até a vila onde o meu bisavô nasceu, antes de vir para o Brasil. E o meu avô foi batizado numa igrejinha ao norte de Portugal, que é a região de Viana do Castelo, numa cidade chamada Vila de Punhe. E aí a gente adiou essa viagem para Portugal durante 3 anos, porque tinha um projeto aí, filho, né, que foi morar fora, estudo, o filho do André, e a gente foi adiando isso, ok, fazia parte do nosso planejamento de família, e aí a gente foi. E a gente alugou um motorhome para rodar Portugal inteiro. E de Porto, a gente foi em busca desse lugar. Botei lá no mapa, eu já sabia mais ou menos, né? E tem até uma parte da família que ainda vive lá. E olha, foi uma emoção muito, muito legal, porque eu sentei, é um lugar muito fofinho, muito pequenininho, né, aquelas casinhas, assim, uma área um pouco rural. Viana do Castelo é uma cidade muito bonita, me emocionou muito, porque meu irmão gostava de velejar. E o meu irmão era aquela criança que, desde pequeno, ele se encantava com o vento e com o barco. Então, ele teve barco, ele teve vela, e o vento no rosto dele, ele gostava muito. E a primeira coisa que eu me dei conta da cidade de Viana do Castelo era a relação com a marina e com o vento. Simone, aquilo bateu dentro de mim, sabe? Eu fiquei tão emocionada, porque assim, a gente tem essas conexões e não sabe com a Terra. E aí, olha, aí eu não sabia que no dia que nós chegaríamos em Viana do Castelo tinha uma festa. Eu soube em Porto e virei e falei assim para o André, eu vou me arrumar. Eu vou chegar no dia da festa, está aqui do lado da minha casa, que é o dia da festa de Nossa Senhora da Agonia, que é a grande festa de Viana do Castelo. Aí eu cheguei em Viana do Castelo, botei um vestido, o único vestido bonito, assim, de festa que eu tinha, peguei uma echarpe e um chapéu. Quando eu saí do carro, eu fui toda arrepiada. As cores que eu escolhi do vestido eram as cores da cidade. Nossa. E quando eu vi o símbolo da cidade, era o coração que eu tenho na minha casa. O símbolo de Viana do Castelo é o coração que eu amo. Eu tenho na minha sala, eu tenho vários lugares da casa, que é o seu, que eu falei com a questão do símbolo, né? Da terra. E aquilo foi mexendo muito comigo. Aí, quando a gente chegou na cidadezinha de Vila de Punha, eu fui na igreja, que o meu avô foi batizado. E do lado da igreja tem um painel gigante de azulejo com as rotas onde as pessoas daquela região foram emigrar. E aí tem a linha, né, da cidade com o Brasil, que foi da onde o meu avô saiu, meu bisavô, né? E veio morar em Niterói. Então, aquilo mexeu muito comigo. E aí, daí eu comecei a descobrir algumas outras coisas de família e vi como é legal a gente poder ter um acesso, né, e saber. Porque, assim, eu nunca soube de onde que veio direito. Não tinha essa curiosidade de saber de onde veio meu Oliveira, né? E aí eu tenho isso hoje muito concreto. Um primo meu conseguiu a certidão, né? Então, uma parte, pelo menos, eu sei. E foi muito legal. Muito legal. Né? Ficar imaginando coisas, né? É muito legal.
É a nossa ancestralidade que a gente às vezes desconhece, né? É. Não, eu acho que a gente não pode jogar, né? Por parte de mãe, eu descobri um monte de coisa, não tem como acessar, por exemplo, a minha raiz libanesa, porque o meu bisavô, ele foi embora e ele não deixou rastros. Ele deixou dois filhos, né? O meu avô e o meu bisavô, e ele simplesmente não deixou nenhum rastros. Eu só sei que ele nasceu na cidade de Tiro, no Líbano. Mais nada. E que o nome dele era Pedro, que não é um Olha, nome muito comum. Provavelmente ele, né? Até tem algumas pessoas que dizem que ele poderia ser um judeu que se converteu, né? Alguma coisa assim, por causa do nome e do sobrenome, que é Pedro Blaine. Mas nunca consegui nenhum acesso a isso. E o resto é brasilidade total, né? É, o é, Ceará, Amazonas, e é essa delícia que a gente é, né? Na verdade é isso mesmo, né? A gente é essa terra mesmo, é, misturada toda. é tudo que a gente já recebeu e tudo que a gente vai criar. É isso. E a gente tem que ser muito Adorei. grata, né? A gente está aqui há horas falando. É, a gente vai Cai, continuar aqui. sobe lá, me sabe? O mais engraçado é que ficam poucas pessoas aqui assistindo agora. Aí amanhã eu entro, 80, 70 pessoas ouviram a conversa. A gente tá achando que é só um papo. E É, não, é muito legal isso, né? é Oi, bom porque Cia! Outra Simone amiga aí. é bom porque Então, as nossas histórias vão ficando aí para outras pessoas se identificarem e nos conhecerem, né? Porque a rede. essa foi uma descoberta na minha vida, que existe de verdade alguém que transformou isso numa linha de terapia. As terapias narrativas, né? Tem um australiano, ele é neozelandês, eu acho que ele é australiano. Ele desenvolveu uma técnica chamada terapia narrativa, onde ele diz que a gente sempre tem uma forma de contar a nossa história que ela está falando, prefiro assistir ao vivo, curtindo muito. Ah, que legal. Que assim, a nossa história, a gente aprende a contar ela de um jeito só, mas a gente pode contar ela de outras formas. Senão a gente fica com uma história. Ele diz que é o perigo da história única. A gente sempre pode contar a história com uma história alternativa, né? E eu É, acho que eu só me curei das perdas que eu tive, né? Principalmente da morte do meu pai e do meu irmão, porque eu aprendi a contar isso, porque eu entendi esse tipo de terapia como uma terapia possível para a gente poder lidar com as perdas. dá uma Eu não nova. vou contar da perda, eu vou contar daquilo que eu vivi. Se eu É isso. tenho essa, Você né? dá uma nova leitura, um novo significado, ressignificado. É ressignificar. Uhum. É isso. Eu É o que a acho, gente eu está acho que fazendo aos domingos também, na nossa. Que a gente está fazendo aos domingos na nossa fogueira. a gente tem, ó, quando eu falo que eu estou fazendo isso, tem uma mulherada querendo fazer. Eu falei, É? monta um grupo, cara. Monta um grupo. E esse livro é sensacional, porque eu li há 10 anos atrás, eu li de um jeito, e agora eu estou lendo de outro. Então, assim, 10 anos é outra leitura do livro. Uhum. E assim, Eu acho que isso. A gente tem. Quando a gente fizer nosso encontro presencial lá naquele lugar que você falou em Amparo, a gente vai ler o outro dela, que é fininho, e vai fazer a nossa roda na fogueira. Anyway, e esse grupo, assim, eu tenho tido altos insights, e assim, eu te falei, né? De ontem para hoje eu dormi mal, assim, acordei várias vezes à noite com uma ansiedade, um negócio assim que me fervia dentro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou retomar essa faculdade de pedagogia, eu vou me muito formar e legal. quando eu me aposentar, eu vou para Portugal, porque o meu sonho é trabalhar com a Escola da Ponte. Eu vou para Portugal e ainda vou ser voluntária na Olha que maravilha. Então, você sabe que o José Ponte. Pacheco estava no Brasil, né? Ele vive aqui. Tava, tava. Ele vem muito aqui em Niterói Vem, também. vem porque tem uma coisa aqui que é meio experimental da Escola da Ponte. Exato. E daí, Na, ele é cheio de filhotes brasileiros. na minha pós de infância, juventude e família, eu tive uma aula sobre essas
pedagogias diferentes. E é o que eu mais gosto, né? Porque eu acho que o ensino do jeito que não morreu. Tá zumbizando, como eu digo. Tá. É que sabe o que acontece? A gente esquece, né? Já que você falou, né, sobre isso, é uma coisa que eu também gosto de falar, que a gente esquece o seguinte: uma coisa é conteúdo escolar, outra coisa é educação. Então, uma coisa a escola precisa passar, que é um conhecimento formal do ler e escrever, né, e tudo. Só que isso vira o principal da escola. Uhum. E mal feito na escola pública, porque tudo perdeu um pouco a mão, e sobrecarregado na escola privada. Então, Uhum. na verdade, são poucas as escolas que conseguem dosar essas coisas e entender que a gente está formando pessoas. Boas, que essa formação tem que ser mais ampla, né? Não é aluno, Isso. é um ser humano, Despertar a pensante, atividade. Uhum. sim, que sente, que pensa, que está no mundo, que vai, né, que tem que Que tem que transformar o se conhecer, mundo. tem que Tem que despertar a se habilidade. conhecer, Se exatamente. ele Para não é ele se respeitar o outro, ele tem que se respeitar. Para se ele ele ouvir não o é, outro, ele tem que ser ouvido. É isso. o, Não é tão é difícil. principalmente o de hoje, né? Porque nós fomos caixinhas depositárias de informação. O colégio tradicional é isso, ainda mais particular. E esse modelo não mudou até hoje, gente. Esse modelo simplesmente não serve mais para os nossos jovens. Não. A Não é à gente pode toa que fazer uma outra live depois sobre os sobre 5 isso. 6. São os 5 6 da educação, já que agora eu estou falando com uma pedagoga, Uma futura fé. pedagoga, né? São os 5 6 que a gente vai deixar cenas dos próximos capítulos, que essa educação do século XXI não pode ser mais pautada na escola do século XX, a escola do século XIX com o professor do século XX. Esse é um pensamento da escola para ele poder se renovar e entender, né, que as pessoas precisam parar de ficar discutindo bobagem. Porque, assim, eu não sei, todo mundo tem tanto medo de Paulo Freire, gente, Paulo Freire deve se revestir, deve rir. Porque É. quem não entende de educação acha que foi o Paulo Freire que fez isso. E o Paulo Freire tem nada a ver com isso, entendeu? Tem nada a ver com isso. Ele só teve uma linha de pensamento. E ele foi alfabetizar pessoas do interior. Agora, a nossa influência brasileira é muito mais europeia do que Paulo Freire. Uhum. Todos os nossos mestres em educação dos anos 70, 60 trouxeram Freire, trouxeram um monte de gente de fora daqui. E isso é que não deu muito certo. Né? Até a própria Montessori está sendo entendida agora, no século XXI. Os meus filhos estudaram em escola montessoriana e eu acho ótimo. Depois resolveram ir para o colégio tradicional tipo salesiano, mas eles mesmos escolheram, porque por mim eu não tinha tirado. Então, mas aconteceu isso com o filho do André também. Ele estudou no Sapereira, numa escola construtivista no Rio, mas depois ele quis estudar no Andrews. Meu filho também, ele também, ele fez ensino médio no Abel. Estudou no Centrinho 8 anos. Eu tenho amigos que estudaram no Centrinho que são super cabeça, que não tem, entendeu? Então, acho que assim, as pessoas têm muito medo, porque elas não entendem a concepção de construtivismo, porque ela não é um método. Não é um método. É aquilo que leva o outro a pensar. A gente tem muita coisa para fazer, né, antes da gente escrever certo. Né? O Manuel de Barros fala sobre isso nos poemas dele. Né? Então, acho que assim, ele fala, né, que as crianças podem escrever errado, mas elas não pensam errado e não sentem errado. E é que a gente precisa aprender a transver o mundo. Na poesia, que é a poesia dele que se aproxima muito, né, da infância, ele fala isso para a gente, né? O olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê, e é preciso transver o mundo. Né? Porque eu acho que a gente precisa deixar que as crianças elas tenham isso tudo dentro do limite, isso não exclui o limite.
Não Uhum. escreve. O problema é Não, que existe um paradoxal no ser humano. Ele quer educar a criança, mas ele dá o celular. é. Mas é porque o celular virou o limite atual, né? Você não quer educar, mas quer que o sujeito fique quieto. Aí você dá o celular. É. Aí você vicia o sujeito. O limite hoje é a criança começa a ficar agitada, toma aqui o celular, vai se distrair. Aí eles. O que é o mundo dele? Olha, Distração. você usou uma expressão que eu adoro quando eu vou fazer uma palestra para os pais e tudo, quando eu vou falar com os professores. Essa frase que você falou agora, que os pais falam para as crianças, eu vou dar para ele se distrair. Aí eu brinco com eles que é o seguinte: faço a ponte com o que você quer dele mesmo? Ah, que ele preste atenção. Mas você acabou de dizer que você dá o celular para ele se distrair. Esse é o estudo o autoestudo da linguagem, que é a linguagem pragmática, ela conta isso para gente, do paradoxal que é o ser humano. Ele acaba de dizer que vai distrair a criança, 5 segundos depois você não presta atenção em nada. Você disse que queria que eu me distraísse. Eu me distraí. Distrair é tirar a Agora, atenção. agora essa distração já perdeu a graça. Qual é a próxima que você vai me dar? Exato. Tem que ter um monte de TDAH solto por aí. É isso, a gente tem que cuidar do que sai da nossa boca. E pensar, e quanto mais conectado a gente está, porque a gente não faz isso por mal. Porque a gente também tem essa vivência, né? Então, a gente também recebeu isso. Então, a gente precisa, de verdade, ser muito humana para entender e não julgar as pessoas num trabalho que é com humanos. Né? Então, é assim, tem muita gente que acha que, né, o educador, a pessoa que trabalha com educação, ela vai morrer de fome. Você está falando dos jovens que não querem mais trabalhar com, né, com coisa que não dê dinheiro. Sendo que tudo isso é muito relativo, Uhum. né? Eu conheço engenheiros que estão patinando e educadores muito bem-sucedidos. Não é? Se é a questão de dinheiro, né? Porque nem acho que isso seja a realização principal de um ser humano, mas É porque o sucesso não é ter dinheiro. Sucesso é fazer aquilo que você gosta e viver disso. viver E o bem. viver, e o viver é relativo, porque o que é necessidade para um pode não ser para o outro. Exatamente. Então, essa coisa assim, bem sucedido é quem tem casão, carrão, viaja todo ano. Será? Quem disse isso? Foi a novela da Globo? Quem foi que colocou esse padrão? Mas é padrão, né? É o padrão. E eles estão. Eu acho que é engraçado que eu, aos 17, 18 anos, nunca me preocupei com isso. Não, E muito cedo eles se preocupam com isso. Eu queria fazer uma coisa que eu gostasse que mudasse o mundo. Era só o que eu queria. Eu não queria saber quanto eu ganhava. geminiana, geminiana, geminiana. Minha- É o Tanto que muito de gêmeos até hoje eu mesmo. falo assim, gente, hoje eu ganho bem porque minha profissão paga bem. Mas assim, eu viveria com muito menos. Não é algo que eu precise, não. É. E eu ia fazer o que eu faço hoje, Aí ganhando começa. muito menos. Eu E acho é que difícil é importante a você gente ter. pensar no dinheiro para a realização dos sonhos e ter uma vida confortável, né? Eu acho que é bacana isso. Meu filho, que apesar de ser músico, todo mundo acha que ele é meio bicho grilo e tudo, ele tá falando em Bitcoin, meu filho. Ele está falando em moeda, essas coisas todas. Porque ele fala mesmo, né? O mundo material ele tem que nos servir, não nós nos servimos a ele. Não. Uhum. Eu adoro conversar com meu filho. Porque ele só tem 23 anos, mas ele é um velhinho de tão sábio, né? Porque é o que a gente estava falando sobre a questão do conhecimento formal que a escola nos dá e a sabedoria. Uhum. Se eu Ele for, é. se eu for escolher o que eu vou levar para o meu epitáfio, o que eu vou levar, né, para a minha morte, eu prefiro levar a imagem, entendeu? De alguém que viveu de uma maneira mais sábia.
E eu ainda não cheguei lá. Ele é muito, né? Ele é É muito. muito. É um trabalho muito ao longo da vida, que nunca cessa, de muita escuta, de muito autoconhecimento, de muito disso, cara, putz, eu não queria descobrir isso sobre mim mesmo, mas eu descobri, né? Humildade, Humildade. generosidade, Saber que não sabe empatia. nada. Princípio de vida. Pois é. Aliás, é princípio geminiano. Geminiano nunca sabe nada e nem o suficiente. É, eu sei bem, né? Minha lua em Gêmeos, ela me conta isso. Tá É sempre. isso, minha amiga. Ai, eu preciso ir, Adorei, mas está tão bom. Estamos adorei. há horas aqui. Ora, ora, Isso não foi uma live, foi um seminário. foi, foi. Foi muito gostoso. Agradeço quem ficou, quem saiu, voltou, porque a Quem, gente não fez a mesma. quem vai vir depois, porque estava Quem ocupado, vem depois dá um vai retorno ficar por aí. E que a gente possa levar mensagens boas com as nossas histórias para as pessoas, né? Porque eu adoro ouvir as histórias das pessoas também. também gosto. Um Gratidão. beijo. Até o próximo papo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns pelo projeto. Muito Obrigada. legal. Gratidão também.